podcast Papo de Clínica, tudo que um bom médico precisa ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que mais uma vez tirou um tempinho do seu dia para ouvir a gente tendo essas conversas maravilhosas que a gente tem aqui na segunda temporada do podcast do Papo de Clínica. Meu nome é Igor, eu sou clínico formado pela Santa Casa de São Paulo. Mais uma vez eu estou aqui na Medway, que é o melhor cursinho preparatório para o R1, para o R3, focado em você que está prestando as instituições do estado de São Paulo. E eu estou aqui hoje com o Rafa, que também é editor do Papo de Clínica. Fala aí pra galera, Rafa, se apresenta. Fala pessoal, muito bom estar sempre por aqui. Quem não me conhece, sou oncologista e clínico formado pela USP São Paulo. Sou um dos criadores do Papo de Clínica e estou sempre aqui com vocês no podcast. Hoje a gente vai bater um papo muito bacana, né, Igor? Isso, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que você conhece bastante. A gente vai conversar um pouquinho sobre oncologia. Bom demais. Mas não vai ser um papo sobre oncologia assim, qual que é o melhor protocolo de químio para câncer de... Não é isso. A gente vai conversar um pouquinho sobre oncologia na prática. Boa. Né? Então, vamos lá, começar com tudo. Rafa, explica para mim por que você é oncologista. Você fez faculdade em Natal, né? Fez Isso. Clínica no HC, aqui na USP, e depois você fez oncologia. De todas as especialidades médicas que a gente tem, você escolheu essa. Por quê? Amigo, eu acho que assim, é muito bacana a gente ter a oportunidade de conversar sobre esse assunto, porque a oncologia é uma especialidade da clínica médica que muitas faculdades sequer têm a cadeira, né? A disciplina de oncologia. Eu fiz faculdade na UFRN, nós temos essa disciplina na nossa grade curricular, mas eu saí de Natal para fazer residência querendo ser hematologista. Olha que curioso. Eu fiz clínica médica querendo ser hematologista. Eu me formei em 2015, em 2017 eu vim para São Paulo fazer minha residência, fiz clínica lá no HC e passei a minha residência de clínica inteira querendo ser hematologista. Acontece que é o seguinte, eu tinha um outro colega de faculdade, né, que acabou sendo o meu R+, de clínica, né, Pedro Vitor, um amigo querido. Alô, Pedro. Opa, Pedro, um abraço. E era um cara que era mais velho que eu na faculdade e também gostava muito de hemato. Então ele veio para São Paulo também para ser hematologista. E um belo dia, às vésperas da prova, ele fez clínica médica na USP de Ribeirão Preto. Um belo dia o cara fez onco. Eu digo, rapaz, era a única pessoa que gostava tanto de hemato quanto eu, e o cara mudou para onco. Eu comecei a me perguntar, o que aconteceu? Né? E aí, nesse momento, eu me abri para conversar e ouvir, né, qual que era a impressão dele. Né? No final do dia, a escolha da oncologia para mim, ela foi uma escolha bastante objetiva. Né? Eu coloquei muito na balança as características da rotina da especialidade. Então, assim, você que faz clínica e nunca pensou em fazer oncologia, acho que vale a pena você ouvir esses insights. A oncologia, enquanto especialidade, ela é uma especialidade muito bacana, porque, primeiro, não é uma especialidade que dá plantões, tá? O que, para mim, era uma coisa que eu não gostaria de fazer, dar plantões por muito mais tempo. É uma especialidade eminentemente ambulatorial, e hospitalar, bem menos hospitalar, porque os pacientes internam pouco. Em geral, os pacientes oncológicos, no contexto de saúde privada, eles recebem seus tratamentos oncológicos, têm uma qualidade de vida boa, no limite daquilo que é possível, e internam apenas em situações excepcionais. Então, hospital você vai, se você quiser ser um cara muito presente no hospital, você pode pegar uma retaguarda de interconsulta tal, e dar aquela cobertura. Mas se você quiser ficar só no ambulatório, você consegue tranquilo. É uma especialidade, cara, que o paciente respeita a doença que tem. Então a gente vê, por exemplo, insuficiência cardíaca avançada, que é uma doença que tem altíssima mortalidade. O paciente tem um problema do coração. E na cabeça dele, ele não dá o valor que aquela doença tem. Ao passo que um câncer um carcinoma papilífero de tireoide, já na cabeça do paciente é uma coisa de extrema importância. Então, o fato do paciente valorizar a doença que tem é uma coisa que contribui muito para você ter uma prática médica bacana. Eu lembro demais quando eu rodava lá no ACMG, né, que é o nome que é dado
ao ambulatório do residente de clínica médica da USP, vinha aquelas senhorinhas com a hemoglobina glicada maior do que o HB, né? Chegava aqui, HB de 9 e a glicada de 14, né? Aí chegava assim, a senhora tá tomando a insulina direitinho? Todo dia, doutor, não esqueço uma. Obviamente não era isso, né? Então, isso para mim foi a coisa que pesou. Outra coisa que pesa é a questão da aderência, pô. O paciente com câncer é muito raro o cara não tomar o remédio dele. Primeiro que a maioria das medicações hoje ainda é injetável. Então, se eu quiser saber se o paciente está tomando remédio, ou eu checo o prontuário ou eu pergunto à enfermeira. Eu não preciso perguntar o paciente. Não tem essa, o senhor está tomando remédio, seu fulano. Pouco frequente não haver essa aderência. E nas medicações orais, mesmo que depende do paciente usar, dificilmente eles não deixam de usar. E outra coisa, o câncer ele é a prioridade da vida do paciente. Então, na cabeça dele, você é o principal médico. Então, tudo isso faz com que o oncologista ele tenha uma situação muito confortável do ponto de vista do exercício da sua especialidade, né? Em geral, os pacientes eles acabam aceitando pagar, por exemplo, uma consulta particular, porque eles valorizam o diagnóstico que eles têm. Eles veem o oncologista como o principal médico dele. Então, se é um paciente idoso que é hipertenso, diabetes, lipidêmico, já teve 2 infartos, um AVC, mas ele tem um câncer de mama luminal que ele tratou e está tomando um anastrozolzinho ali, tranquilo. Não, se o oncologista muda um negocinho e fala, não, tenho que perguntar para o meu oncologista. Então, isso é uma coisa que faz a prática da especialidade ser muito interessante. E foi exatamente. Né? Você se sente valorizado. Se sente valorizado, você sente que o que você faz realmente faz diferença para o paciente. E foi conversando muito, tendo esses insights, né? Na época que eu conversei com o Pedro, ele me abriu a cabeça nesse sentido de pensar, poxa, por que não? E aí você vê as outras coisas também. Por exemplo, é uma especialidade que existe, que tem uma altíssima demanda tecnológica. A sua caneta é cara. Os tratamentos que você prescreve são muito caros. Então, o oncologista é um especialista que movimenta muito dinheiro. É uma especialidade que tem um alto interesse por parte da indústria farmacêutica, dos grupos hospitalares. Então, isso faz de você... faz com que a sua mão de obra ela seja muito valorizada, até porque não tem tantos oncologistas no Brasil também. Então, eu vou dizer a você, amigo, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Não, eu estou falando aqui apenas nos aspectos objetivos, tá? Você sabe muito bem que eu sou um cara muito religioso, tem todo o aspecto transcendental da coisa, de você ter a oportunidade de exercer a caridade nos mínimos detalhes, né? E ser uma especialidade que, se você souber fazer as coisas com o coração aberto, é uma especialidade que você consegue se aproximar cada vez mais de Deus e fazer a diferença genuinamente na vida das pessoas. Certo. E me fala uma coisa, nessa tua escolha, que foi assim, pelo que eu entendi, mais pro fim da residência de clínica, por fazer oncologia, você teve alguma grande surpresa? Você teve você entrou na residência achando que ia ser X e foi Y. As pessoas desistiam em algum momento por causa de alguma coisa assim? De forma nenhuma, pelo contrário. Na verdade, eu entrei na residência de oncologia sem saber muito do que era ser oncologista. E eu acho que, talvez, como clínico, talvez o que eu sabia de oncologia em termos do que é ser oncologista na época em que eu passei na residência é muito parecido com o que provavelmente que você tem de ideia. Você não, que você trabalha num centro no hospital oncológico, mas a maioria dos colegas, talvez, que sejam residentes de clínica, que estão nos ouvindo, talvez seja a ideia que você tem do que é um oncologista era muito o que eu tinha. O que eu pensava? Pô, especialidade protocolar do caramba, o paciente chega já com diagnóstico, porque a gente hipervaloriza o diagnóstico na nossa graduação, né? Tem aquela coisa do house, eu quero ser o médico que dá. Todo mundo... Olha, você está assistindo aqui a gente, e você é estudante de medicina,
alguma coisa de errado aconteceu na sua vida se você não passou por 2 momentos na sua graduação. Primeiro, ou vontade de ser neurocirurgião, ou segundo, vontade de ser o House. Se você não passou por alguma dessas 2 fases aí, tem que ter algum problema na sua vida. Mas enfim. Então, assim, a gente tem essa questão de pensar que a verdadeira medicina é a medicina do diagnóstico. E oncologia não é uma ciência de diagnóstico. A oncologia é uma ciência de tratamento. A nossa ciência é o tratamento. Então, como é que a gente aprende? Né? Todo raciocínio clínico, tal, juntar sinais e sintomas, pensar raciocínio bayesiano para métodos diagnósticos, probabilidade pré-teste, pós-teste, a gente é todo moldado para isso. Várias palavras aí que eu não entendi nada do que você falou, mas estou achando lindo, Mas muito inteligente. Mas é aquilo, né? O médico investigador. O oncologista, geralmente, quando o paciente chega para o oncologista, ele já foi diagnosticado. A ciência do oncologista está no tratamento. E aí as pessoas têm essa imagem de que tem o diagnóstico já, é só seguir o protocolo. Uhum. O que é absurdo. É um absurdo. É igual você chegar para um engenheiro e dizer assim, não, subir uma casa é só botar tijolo e reboco, qualquer pessoa sobe. É mais ou menos isso a analogia, entendeu? Sim. A oncologia é muito mais complexo do que isso. E quando eu comecei a fazer a residência, eu comecei pensando que ia ser assim. E depois, quando você vai vivenciando, eu fiz no ICESP, que é um centro fenomenal, né? Maior hospital de câncer da América Latina. Eu, como R3 de clínica de oncologia, nosso R3, a gente evolui a enfermaria de oncologia de domingo a domingo por 365 dias. Você folga um final de semana, finais de semana alternados, não tem feriado, tem nada. Então, 12 a 15 pacientes por dia. Residência leve, né? A residência, assim, o R3 da onco é uma residência bem difícil, é bem pesado. Apesar de você não dar plantão, de você não ter plantão noturno, etc., é muito intenso, porque são pacientes com câncer, né? E todo dia notícia ruim, conversa com a família, etc. Só que aí você começa a aprender um pouco, você começa a ver a parte da fisiopatologia, do raciocínio molecular por trás, né? Você entende que você não pode tratar 2 pacientes com câncer de cólon igual. Você começa a entender que existem características moleculares que norteiam o tratamento, e você precisa entender de genética, você precisa entender de biologia do câncer, você precisa entender de farmacologia muito, né? E aí você vai escolher o melhor tratamento para aquele paciente. É uma ciência formidável, pô. É uma ciência muito bacana. Beleza. Cara, e aí depois de se formar, a tua rotina ficou como? Você falou que é uma especialidade que é eminentemente ambulatorial, né? Sim. Tem alguns pontos que você pode ter um contato com uma medicina mais hospitalar, mas nesse ambulatorial é como? A galera vem... Todo mundo já chega diagnosticado, chega alguém para se investigar, você tem mais paciente crônico que já tratou contigo no momento assim de indução e agora está só acompanhando, é mais presencial, tem telemedicina, como é que funciona? Cara, eu vou falar para você um pouco da minha especialidade, da minha realidade, e vou falar também de outras realidades que são pertinentes para a vida do oncologista. Uhum. Hoje, como é que são os meus vínculos, né? Eu sou coordenador médico de uma clínica de oncologia em Natal, a Oncoclínica São Marcos, e eu tenho uma agenda administrativa de segunda a sexta pela manhã. Eu sou responsável técnico pela clínica, então a gente faz todas as reuniões de processo, etc., com as equipes. Eu faço o meu consultório particular à tarde, e aí no consultório particular, os pacientes, existem pacientes que chegam por livre demanda, muito por causa do meu Instagram, né? @RafaelOncologista, inclusive me sigam lá. Eu tenho uma demanda espontânea bastante bacana que vem do Instagram. Então, pacientes que vêm fazer avaliação de risco, né, de predisposição ao câncer, né, que é nada mais do que aquela consulta de prevenção em saúde que todo clínico consegue fazer. Né? O que o clínico precisa saber fazer? Quais são as indicações que aquele indivíduo tem? Quais são os rastreios populacionais que cada indivíduo tem que fazer? O que o oncologista faz de diferente? A gente consegue fazer uma estratificação de risco e identificar aqueles pacientes que têm indicação de fazer uma estratégia de rastreio diferencial, incluindo a realização de painéis genéticos germinativos para pesquisa de síndromes de predisposição hereditária. Então, isso é uma coisa que eu também faço no consultório. Claro que quando a gente diagnostica eventualmente síndromes mais complexas, o ideal é encaminhar o oncogeneticista,
mas essa avaliação inicial a gente faz também. Existem os pacientes que chegam, aquela boa e velha com demanda espontânea, né? Doutor, será que eu tenho câncer? Investiga aqui. Aquele bom e velho paciente que passou no ginecologista, aquela senhora que passou no ginecologista, e a ginecologista pediu todos os marcadores tumorais que tem na folhinha de riscar, né? Tem os parênteses. Para câncer de testículo, de tudo. Exatamente. Exatamente. E aí já descobriu um CE aumentado, aí o paciente já chega, tô com câncer. Ele diz, não, meu amor, senta aqui, vamos conversar, não é assim. Marcador tumoral não é para ser solicitado dessa forma. Enfim. E tem os pacientes em tratamento, né? Passou no cirurgião, recebeu o resultado da biópsia, tem câncer, vem para nós para a gente fazer o acompanhamento e indicar o tratamento adjuvante ou paliativo, se indicado. Esse é o padrão. Rotina de hospital, visita de enfermaria, tanto para atender parecer, quanto para acompanhar os pacientes internados, que eventualmente interna, que não é o mais frequente. Então, hoje a minha realidade é essa. Mas, você como oncologista, você pode trabalhar com pesquisa clínica, né, se envolver em instituições que são recrutadoras e conduzir estudos como PI, né, como investigador principal, contribuindo assim para o desenvolvimento da oncologia. Você pode trabalhar na indústria farmacêutica como gerente médico, como das funções mais diversas possíveis, né, até realmente também encabeçando grandes estudos clínicos, né, sendo contratado da indústria, que é um vínculo muito bacana, pessoal. Esse vínculo com a indústria é uma outra carreira, né? Nós estamos falando aqui de uma carreira não assistencial, mas é uma carreira muito bacana e que muita gente nunca nem pensou. Uhum. Né? Uma carreira confortável, carteira assinada, férias, 13º, toda essa estabilidade palavras que o médico desconhece. Não faça ideia do que sejam essas coisas. Exatamente, exatamente. Então, é uma carreira legal. Você pode, enquanto oncologista, por exemplo, mesmo sem ser contratado da indústria, você pode participar de eventos como chairman da indústria, você pode dar aulas pela indústria, e essas aulas são remuneradas. Então, isso é muito bacana também. Você pode assessorar a implementação de serviços de oncologia, que é uma coisa que os oncologistas podem fazer. Isso é uma coisa que a gente aprende na faculdade, mas você pode aprender, como eu aprendi por conta própria. Então, assim, oncologia tem muita coisa a fazer. Tem oncogenética que você pode fazer, né? Não é uma subespecialização com RQE, mas é uma área de atuação e você pode fazer como oncologista, né? Pode ser tanto o geneticista quanto o oncologista podem ingressar por esse caminho. Tem muita coisa que o oncologista pode fazer. Muita, muita coisa. Certo. Rafa, a gente comentou até agora só da parte alegre, bacana de ser oncologista, né? Eu, como você até comentou ainda agora, eu trabalho numa UTI oncológica grande aqui de São Paulo. Isso que eu vou falar agora até já foi tema de um dos episódios na nossa temporada anterior do podcast. Mas o paciente oncológico é um paciente que morre. E que morre, muitas vezes, da doença oncológica. Com alguma coisa relacionada com uma complicação relacionada à doença oncológica, alguma coisa assim. Como oncologista, como médico principal, médico assistente desses pacientes, como que é a tua experiência? Como é que você lida com isso? Se você quiser comentar um pouquinho até no campo religioso, que você falou que é algo que está presente também nas tuas escolhas pessoais e até na tua prática profissional. Como é que você lida com isso? Amigo, eu vou dizer uma coisa bem clara para você. Se você, que está escutando a gente, se você não gosta de gente, se você não gosta de ser humano, oncologia não é para você. É preciso gostar muito de gente. E é preciso ter muita paciência e ter muita empatia. Porque você vai conhecer os pacientes, seus familiares, talvez no momento mais crítico da vida deles. Então, é uma situação em que a emoção é muito aflorada. Portanto, o oncologista ele precisa estar... ele precisa não se chatear, por exemplo, com repetir a mesma coisa várias vezes. Porque o paciente, naquele momento, às vezes ele não absorve. Às vezes ele fica perguntando a mesma coisa no sentido de ouvir uma resposta diferente. E você não pode se irritar com isso, obviamente. Isso faz parte do sofrimento daquela família.
A gente tem que se acostumar a dar para as pessoas as piores notícias que elas vão ouvir na vida na delas. vida dela. Exatamente, exatamente. Agora, a gente tende a enxergar isso, Igor, de uma forma um pouco... Como é que eu vou dizer? Veja, eu entendo que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui são médicos jovens. Talvez a maior parte seja de estudantes e de residentes. Sim. E quando a gente está nessa fase da nossa vida, a gente não conhece uma coisa que é o elemento mais nobre que existe na medicina. Essa coisa chama vínculo. Você muitas vezes fica 6 anos de faculdade, 5, mais 4, 5, 6 anos de residência sem construir um vínculo sequer com o paciente. Porque você vai tocar o ambulatório da válvula, você vai ser cardiologista, tocou a agenda naquele dia, na terça-feira, quando você vai passar de novo, é outra agenda, e depois você roda e nunca mais vê aquela galera. Então, em geral, são poucas as residências que permitem com que o residente ou o estudante construa um vínculo com seus pacientes. Quando a gente não tem vínculo com o paciente, a gente pensa assim, poxa, comunicar uma má notícia, vai ser horrível. Cara, comunicar uma má notícia nunca vai ser bom, mas quando você tem vínculo com o paciente, às vezes você não precisa nem comunicar. A percepção daquilo que está acontecendo vai sendo construída ao longo dos contatos. Eu vou dar um exemplo. Muito recentemente, a minha principal área de atuação, minha principal área de expertise, né, que eu considero como mais de 90% dos meus pacientes são desse tumor, que é câncer de mama. E muito recentemente, eu perdi uma paciente que era muito querida. Ela tinha uns 27, 28 anos, era uma menina jovem, uma menina extremamente amável, de coração extremamente lindo, assim. E ela tinha um câncer de mama triplo negativo, metastático avançado. E eu tive o prazer de cuidar dela por pouco mais de um ano. E aí, ao longo do tempo, a gente foi fazendo os tratamentos, e eu ia comunicando tudo para ela, a gente se encontrava... Essa é uma outra característica da prática da oncologia. Os contatos com o paciente são muito frequentes. Não é como o endócrino, que o cara passa, mostra a glicemia e volta em 6 meses. O paciente oncológico, ele está no seu consultório a cada 3 semanas, às vezes. Dependendo do tipo de quimioterapia que ele faz. Às vezes semanal. Então, fui cuidando dela. Fizemos a primeira linha de tratamento. O tratamento não funcionou. Já falei para ela que dali em diante seria mais difícil. Chegamos na segunda linha, novamente não funcionou. O que mais me chamou a atenção, Igor, foi que quando ela passou em consulta comigo pela última vez, ela tinha falhado na terceira linha de tratamento. Ela já havia enviado para mim os laudos das tomografias e ela veio na consulta sabendo do resultado, a gente conectou essa paciente, curiosamente. Essa paciente acompanhava comigo por telemedicina. Ela não era uma paciente do consultório presencial. E a gente começou a consulta e tal. Ela sempre muito, muito alegre. E aí, em um determinado momento, eu fiz... Fulana, tá na hora da gente conversar sobre as suas tomografias. Aí ela ficou em silêncio. Ela chegou para mim e fez... doutor... a doença avançou novamente, né? Aí eu fiz, infelizmente sim. Eu sei, a minha hora tá chegando. Ela me falou, entendeu? Então, a oncologia, ela é uma especialidade difícil, porque a gente tem que estar... A gente está exposto a isso com frequência, apesar de não ser, graças a Deus, a maior parte dos casos. Mas quando você cuida bem dos seus pacientes, eles sabem. O maior marcador de má qualidade de assistência oncológica é quando o paciente com câncer ou seus familiares, quando o paciente com câncer falece, e isto é uma surpresa para ele ou para seus familiares. Este é o maior marcador de má qualidade de assistência. Porque se aquela pessoa está morrendo e ela não sabe, onde estava o médico que estava cuidando dela, pô? Esse tempo inteiro. Então, o vínculo faz toda a diferença. E você que está me escutando aqui, talvez você, como estudante ou como residente, talvez você nunca tenha tido isso com nenhum paciente seu.
E você, na verdade, só vai ter, de fato, quando você tiver o seu consultório, tiver sua prática, né? Porque aí aquele paciente é seu, cara. Isso é a coisa mais gostosa que existe na medicina. É aquela pessoa que você vai cuidar dela. Você passou a vida inteira esperando aquele momento. De ter pessoas que vão depositar em você a confiança de terem o seu cuidado nas suas mãos. E você vai dar tudo de si para elas. Então isso faz a coisa ser mais intensa. Em alguns momentos vai ser sofrido. Porque você se apega, pô. E você cuida de pessoas que melhoram e você cuida de pessoas que não melhoram. Exatamente. E essas pessoas que não melhoram, às vezes... Assim, às vezes o cuidado que você dá para elas é até, entre várias aspas, tá? Mais importante do que as pessoas que melhoram. Você, assim, Com certeza. o tempo que elas têm de vida nesse plano, elas vivem melhor. Com certeza. Por causa, enfim, de coisas que você teve influência direta. E o oncologista, ele é exatamente essa pessoa. O oncologista é aquela pessoa que vai estar com o paciente em todos os momentos. Porque, assim, todos nós vamos morrer. Todos. Todo mundo. A diferença é como nós vamos morrer. Será uma morte com sofrimento, uma morte solitária, ou não? Vai ser uma morte que a todo momento alguém vai estar com aquela pessoa, para que você não faleça sozinho, para que você não passe por aquilo sozinho. O oncologista é esse profissional, é essa peça que vai estar com aquela paciente, com aquela família. Por isso é muito importante gostar de gente e, a meu ver, é muito importante você ter fé, cara. Porque na minha cosmovisão, quando você se propõe a ocupar esse espaço e ter esse tipo de empatia e fazer isso por caridade, né? E as pessoas que acreditam em Deus sabem que caridade é amor a Deus primeiro. Você faz aquilo por aquela pessoa, mas por amor a Deus. Você transforma aquela situação numa situação muito menos... Você atenua muito o sofrimento daquele indivíduo e você, na sua alma, você está se aproximando cada vez mais de Deus. A oncologia, cara, é uma excelente oportunidade para você ir para o céu. Eu acredito nisso muito, muito, muito piamente. Pegando esse gancho, acho que se alguém que está ouvindo a gente não percebeu que você é uma pessoa apaixonada pelo que faz, Com certeza. agora eu tô falando. Mas também a gente percebe aqui que tem uma parte da rotina que é uma parte muito intensa. Uma parte que pode ter um peso que, sim, poucas pessoas conseguem vivenciar no seu cotidiano. Você acha que medicina e especificamente oncologia é uma especialidade longeva? Você tem, sei lá, quantos anos você tem? Eu tenho 33. Tá, você tem 33, idade de Cristo. Exatamente. Curiosamente. Você se enxerga praticando oncologia até os teus 60, 70, Com certeza. 80 anos de idade? Ou você acha que isso aí tem data de validade? Cara, eu pretendo parar de ser oncologista só quando eu estiver gaspeando. Agora, obviamente, é muito diferente quando você trabalha. Óbvio que com 33 anos eu ainda não atingi a plenitude financeira que eu espero para mim e para minha família. Uhum. Mas uma vez que eu tenha atingido essa plenitude, eu vou fazer oncologia. Minha ideia, meu sonho, né, se Deus me permitir, é ter um consultório de amigos. Atender amigos, não digo assim, de pacientes que eu quero bem, um por um. Atender meus pacientes todos os dias não, segunda a quinta, ali naquele, e fazer o meu roundzinho de enfermaria. Segunda a quinta, 2 meses de férias a cada semestre. Exatamente, devagarinho, tudo, mas eu não quero deixar de exercer oncologia nunca, cara, porque é muito bom. Você ser médico é muito bom. É a melhor profissão que existe no mundo. Quem disser diferente, as pessoas que ficam, meu Deus, a medicina acabou. Acabou foi seu juízo, acabou foi seu amor pela medicina. Entendeu? Isso não existe. A gente tem a profissão mais nobre que existe. A gente tem uma profissão que é bem remunerada, que tem reconhecimento social. A gente não tem o que falar da nossa profissão, bicho. É a profissão mais incrível que o ser humano já inventou. E você poder fazer isso num contexto em que o dinheiro
deixou de ser relevante, eu digo assim, pensando que você está no final da sua carreira, né? Uhum. Pô, o dinheiro para mim eu já tô ok, já consegui a segurança que a minha família precisa. Isso daqui agora é 100% por amor. Pô, diga aí, esse aí vai ser o momento mais feliz da sua vida, né? Vai ser muito bacana essa fase. Eu pretendo chegar nela um dia, se Deus quiser. Um homem apaixonado. Não, com certeza. Eu sou empolgado, eu sou empolgado. Meu querido, você quer deixar alguma mensagem final, alguma despedida para os nossos ouvintes? Eu queria fazer um convite para quem está ouvindo a gente, que nunca pensou em fazer oncologia, abra o coração, procure entender melhor como é que funciona a especialidade. É uma especialidade muito legal, muito legal. Acho que a ideia desse nosso papo hoje é fazer as pessoas ouvirem falar da oncologia. Procurem entender o seguinte, a oncologia não é uma especialidade de protocolos, pelo contrário, existe uma ciência fantástica por trás de... Se você gosta de biologia molecular, se você gosta de entender de fisiopatologia, se você gosta de gente, sobretudo, né? Se você... E, sobretudo, se você tem a intenção de fazer o bem para as pessoas, cara, não conheço outra especialidade melhor, não. Meu querido, muitíssimo obrigado por ter tido esse papo comigo. Foi muito bacana. Legal. Espero que a gente tenha mais chances de estar aqui conversando no podcast. Muitíssimo obrigado para você que tirou um tempinho do seu dia para nos ouvir. Queria reforçar aqui de novo o recado. Sigam o @Papo de Clínica e acompanhem a gente também na Medway, melhor curso de residência para R1, para R3, principalmente para o estado de São Paulo. Você aí que ouviu esse papo do Rafa, pensou, poxa, oncologia é a minha paixão? Vem na Medway que a gente te ajuda a chegar lá. Até a próxima, galera. Beijo no coração. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.